Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né, de Gênesis a Apocalipse, em forma cronológica. Estamos aí agora voltando, né, para o livro de Ezequiel, né? A gente vai ler ainda algumas partes que foram deixadas, né, por conta da ordem cronológica, né, a forma de acontecimentos, o período de acontecimentos. E a gente está quase chegando aí no Novo Testamento, né? Falta poucas livros para que a gente possa chegar ao Novo Testamento. A gente, como no início era proposto, né, 6 meses para a gente ler a Bíblia toda, provavelmente a gente vai passar desses 6 meses por conta de algumas leituras mais curtas, algumas que a gente teve que reduzir para que não entrasse um livro no outro, uma história na outra, né? Apesar de ser a mesma história, para que pudesse ficar tudo bem identificadinho, tanto na internet quanto na nossa mente também, né? Então, por isso, a gente vai avançar um pouquinho mais. Amém? Vamos, já pega seu papel, sua caneta, já deixa perto de você, se livre das distrações, para que a gente possa começar. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, todos os dias, Senhor, de ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a gente tem conseguido, ó Deus, manter, ó Deus, todos os dias, não falhamos, ó Deus, e persistimos, Senhor. Pedimos ao Senhor, continue a se revelar a nós, Senhor. Continue a revelar a Tua face, quem Tu és para nós, ó Pai. E que possamos cada dia, Deus, desfrutar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 29. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, estas palavras do Senhor veio a mim: Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhes assim, diz o soberano, o Senhor: Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo, e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas escamas, ó Egito. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido, nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz. Estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações nas quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra de seus antepassados.
Ali será um reino humilde, será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por procurá-lo em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 25. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas, profetize contra eles, diga-lhes, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Visto que vocês exclamaram, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los com propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão as suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano, o Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria, com o coração cheio de maldade contra Israel. Por essa razão, estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram, vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe e os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si. Assim diz o soberano Senhor, estenderei o braço contra Edom, e matarei os seus homens e os seus animais. Eu o arrasarei desde Temã até Dedã, eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos de Israel, o meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 35. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vira o rosto contra o monte Seir e profetize contra ele, e diga, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, monte Seir, e estenderei o meu braço contra você, e farei de você um deserto arrasado, transformarei as suas cidades em ruínas, e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo dele chegou, por isso juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o espírito sanguinário, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei os seus montes de mortos, e os mortos à espada cairão, em suas colinas e seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei para sempre, suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse, estas duas nações e povos serão nossos, e nós apossaremos deles, sendo que eu, o Senhor, estava ali,
Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que tratarei você de acordo com a ira e o ciúme que você mostrou em seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu sou o Senhor. Ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse: eles foram arrasados e não foram entregues para o que os devoremos. E nos foram entregues para que nos devoremos. Você encheu-se de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu ouvi. Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei, como você se regozijou quando a herança da nação de Israel foi arrasada, assim que eu o trarei. Você ficará arrasado, ó Monte Seir, você e todo o Edom. Então saberão que eu sou o Senhor. Agora a gente vai voltar para Ezequiel capítulo 25, a partir do versículo 15 agora. Assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que a Felícia atingiu por vingança e com maldade no coração, e com a antiga hostilidade, buscou destruir Judá. Assim diz o soberano, o Senhor, estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor: Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado e as suas portas se abrirão. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios, nos continentes, será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano, o Senhor: contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras do cerco e uma rampa de acesso aos seus muros e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas de seus arietes contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão sua riqueza e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho. Porei fim aos seus cânticos barulhentos e não se ouvirá mais música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei, palavra do soberano, o Senhor.
Assim diz o soberano Senhor a Tiro: acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som da sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Em todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentar-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você é um dos seus cidadãos, você impunha pavor a todos que ali vivem. Agora, as regiões litorâneas tremem no dia da sua queda, as ilhas do mar estão apavoradas diante da sua ruína. Assim, diz o soberano Senhor: quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova para fazer companhia aos antigos. Eu o farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá. Sua procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 27. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Faça um lamento a respeito de Tiro, e diga a Tiro que está junto à entrada para o mar, e que negocia com os povos de muitos litorais. Assim diz o soberano Senhor. Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangia o coração dos mares. Seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de Senir. Apanharam um cedro do Líbano para fazer-lhe um mastro. Dois carvalhos de Baçã e fizeram seus remos. De ciprestes procedestes das costas de Chipre. Fizeram seus convéis, revestidos de mármore. Suas velas foram feitas de belo linho bordado, procedente do Egito, servindo-lhe de bandeira. Seus toldos, em azul e púrpura, provinham das costas de Elissá, habitantes de Sidom e Arvade. Eram os seus remadores, e os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo como marinheiros, artesãos experientes de Gebal. Estavam a bordo com os construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar, os seus marinheiros, vinham para negociar com você as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os homens de Fute serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhes esplendor. Homens de Arfade e de Eleque guarneciam os seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam em suas torres. Eles penduravam os escudos neles. Em seus muros ao redor, levaram a sua beleza à perfeição. Tarsis fez negócios com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque negociaram com você e trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens. Homens de Bet-Torgamá trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes negociaram com você, e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Pagaram-lhe as suas compras com presas de marfins e com ébano. Arã negociou com você, atraídos por seus muitos produtos.
e em troca de suas mercadorias deu-lhes turquesa, tecido púrpura, trabalhos bordados, linho fino e coral e rubis. Judá e Israel negociaram com você. Pelos seus bens trocaram trigo, minite, confeitos, mel, azeite, bálsamo, em razão dos muitos produtos de que você dispõe, da grande riqueza de seus bens. Damasco negociou com você, pagando-lhe com vinho, Elbon e lã de Zar. Também Dan e Javã de Uzal compraram suas mercadorias, trocando-as por ferro. Cássia e Cálamo de Dan negociou com você mantos de seda. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes, fizeram negócios com você, fornecendo-lhe cordeiros, carneiros e bodes. Os mercadores de Sabá e de Ramá fizeram comércio com você. Pelas mercadorias que você vende, eles trocaram o que há de melhor em toda a espécie de especiarias, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, e os mercadores de Sabá, Ussur, Quilmalde, fizeram comércio com você no seu mercado. Eles negociaram com você lindas roupas, tecidos azul, trabalhos bordados e tapetes multicoloridos com cordéis retorcidos e de nós firmes. Os navios de Tarse transportaram os seus bens. Quanta carga pesada você tem no coração do mar. Seus remadores a levam para o alto mar, mas o vento oriental a despedaçará no coração do mar. Sua riqueza, suas mercadorias e seus bens, seus marujos, seus homens do mar e seus construtores de barcos, seus mercadores e todos os seus soldados, todos quantos estão a bordo, sucumbirão no coração do mar, no dia de seu naufrágio. As praias tremerão quando aos seus marujos clamarem. Todos os que manejam os remos abandonarão os seus navios. Os marujos e todos os marinheiros ficarão na praia. Erguerão a voz e gritarão com amargura por sua causa. Espalharão poeira sobre a cabeça e rolarão nas cinzas. Raparão a cabeça por sua causa e porão vestes de lamento. Chorarão por você com angústia na alma e com pranto amargurado, quando estiverem gritando e pranteando por você. Erguerão este lamento a seu respeito. Quem chegou a ser silenciada como Tiro, cercado pelo mar? Quando as suas mercadorias saíam para o mar, você satisfazia muitas nações. Com sua grande riqueza e com seus bens, você enriqueceu os reis da terra. Agora, destruída pelo mar, você jaz nas profundezas das águas. Seus bens e todos os que acompanham afundaram com você. Todos os que moram nas regiões litorâneas estão chocados com o que aconteceu com você. Seus reis arrepiam-se horrorizados, e os rostos estão desfigurados de medo. Os mercadores entre as nações gritam de medo ao vê-la. Chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Amém? A gente vai parar por aqui, né? Amanhã a gente continua a nossa jornada. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até amanhã.